Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Uma pesquisa da IBM mostra que o propósito da marca supera fatores como custo e conveniência. Os consumidores estão preferindo as marcas mais transparentes, sustentáveis e alinhadas aos seus valores pessoais. Sobre este assunto, vamos conversar com o designer thinker Renan Ferreira Venâncio. Olá, Renan, bem-vindo ao Empreenda Assim. Olá, agradeço aí o convite para participar do podcast. Renan, o que é propósito no mundo empresarial e qual a diferença entre propósito, missão e valores? O propósito ele é a grande verdade absoluta de uma empresa, ele é como se fosse a alma. Vocês podem procurar encontrar teorias que utilizam os dois termos com o mesmo significado, né? O propósito de marca ou a essência de marca. Eu gosto de separar esses dois em algumas questões aí. Então isso é uma coisa pessoal minha, profissional minha, né? Uma metodologia pessoal que eu acabei desenvolvendo, onde a essência é uma grande verdade emocional que é absoluta na empresa. É aquilo que é visível do propósito, digamos assim, a parte de frase. O propósito em si, ele é um grande plano de ação. Ele acaba se envolvendo muito mais com a missão, visão e valores do que a essência, né? Porque a frase, ela inspira a missão, a visão e os valores. Mas o propósito, propriamente dito, ele é um grande plano de ação para você verificar se você está atingindo aquela sua essência. É para você verificar como é que isso está na sua cultura, para você verificar se você não se deslocou do caminho que você deveria estar. Enquanto a missão, né, é a ação cotidiana, a luta cotidiana da empresa em direção a alguma coisa, em direção à visão, né, a ambição maior da empresa. E os valores são aquilo que não abrimos mão enquanto executamos cotidianamente tudo isso. O propósito, ele está mais relacionado à visão propriamente dita. Então, aonde queremos chegar de transformação no mundo, no nosso cotidiano, no cotidiano das pessoas em relação à nossa empresa, a partir disso tudo. Então, uma das coisas que as pessoas geralmente confundem muito o meu propósito ele tem que ser em relação a tudo que eu faço, etc, etc, etc. Tudo bem, tudo está certo, não está errado. Mas o que você não pode esquecer é que o propósito não é para você. O propósito é para o mundo. O propósito de vida, né? Vou até fazer uma analogia com o propósito de vida das pessoas. O propósito de vida de uma pessoa, ela também está muito relacionada àquilo que ela pode trazer de bem para o mundo. O propósito de vida de uma empresa não é diferente. É aquilo que ela é capaz de trazer de transformação para o mundo. Não é salvar o mundo, mas é fazer do mundo um lugar melhor a partir daquilo que você se propõe a executar. Nossa, mas fazer um mundo um lugar melhor é uma coisa tão pesada, né? Geralmente tende a esse lado mais social, mas não é necessariamente ser social. É ser uma experiência diferente na vida do seu consumidor já é um grande propósito, já é uma coisa muito difícil de ser feita, não muda o mundo, né? Não salva as árvores, as baleias, mas ajuda a vida do seu consumidor. Então, o propósito ele tem que estar direcionado de dentro, olhando para dentro e vendo como é que isso é valoroso para fora, pensando na transformação que isso vai ocorrer nas pessoas, seja colaborador, seja cliente, seja pessoas que não têm relação com a empresa, também às vezes podem ser pensadas quando você está fazendo um propósito. Como o propósito de uma empresa pode ser definido e como ele se transforma em uma frase? Para definir um propósito de uma empresa é preciso de um processo relativamente longo, imersivo e emocionalmente denso. A gente acaba utilizando os vislumbres que a empresa teve lá no início, né? Se a empresa já está em operação, a gente precisa voltar lá no início e ver como que ela nasceu, por que que ela nasceu e responder a seguinte pergunta: por que que a sua empresa existe? Por que que a sua empresa existe? Por que que a nossa empresa existe? Por que que a nossa presença na vida do nosso consumidor é importante? Eu sou a alternativa mais barata. Se surgir uma mais barata que você perdeu seu local na vida do seu consumidor. Isso não é um propósito. Isso nem é uma ótima estratégia de comercial, digamos assim. Mas, só para deixar bem claro, né? Ele precisa ser definido a partir da cultura, a partir da gestão da empresa, a partir de tudo que a empresa tem ali de experiências dos colaboradores, dos clientes,
Então é um processo bastante imersivo, bastante introspectivo na marca, para a gente conseguir chegar em uma frase que resuma isso. E essa frase, ela tem que fazer sentido pro cara que limpa o chão, até pro cara que tá atrás da mesa assinando os contratos. Todo mundo que se envolve com a empresa, com a marca, precisa sentir aquele propósito de alguma forma. Você não pode falar a frase para a pessoa. Isso é uma forma errada de se utilizar um propósito. É utilizar o propósito como uma ferramenta de comunicação. Não é esse o papel do propósito. O papel do propósito é inspirar, é criar engajamento, é fortalecer a cultura da empresa. Então, não deve ser utilizado como uma ferramenta de comunicação. E você sabe que você está acertando quando as pessoas falam alguma coisa próximo àquela frase mãe, assim, do propósito. A tua cultura está alinhada com aquela frase que você diz ser o seu propósito. Se não está sendo acertado, a sua cultura não aceita aquele propósito. A sua cultura não é capaz de manter aquela frase como uma verdade. E aí vai se tornar mais um adesivo bonitinho na parede do diretor. Certo, e como colocar em prática de modo que todas as ações sejam guiadas pelo propósito? O propósito, novamente, né? Então eu preciso retomar. A essência é a frase, o propósito é o plano de ação. O plano de ação que acaba sendo muito mais importante do que realmente a frase. Esse plano de ação precisa me dizer e dizer para as pessoas como que você vai executar aquilo que você está falando, que você nasceu para ser na vida delas. Essa é a maneira prática de se executar o propósito numa empresa. Ok, eu tenho ali, vamos colocar assim, o meu propósito é provocar os empreendedores a pensarem fora da sua zona de conforto. Estou trazendo um propósito muito parecido com o da minha própria empresa. O que eu faço hoje em relação a isso? Esse podcast é uma ação que eu estou fazendo em relação a isso. Uma palestra é uma ação que eu estou fazendo em relação a isso. A maneira que eu presto meu serviço é uma maneira que eu executo a minha essência. O que eu pretendo fazer daqui 6 meses, 1 ano, onde eu vou intensificar a presença dessa minha essência no meu cotidiano, onde eu vou intensificar a presença, a força do meu propósito na minha marca. Então eu pretendo fazer um curso falando sobre isso. Pretendo fazer uma série de vídeos gratuitos no YouTube sobre isso. Então é um plano de ação para concretizar aquilo que você diz que nasceu para ser. A essência é a resposta disso. Você nasceu para ser o que na vida do seu consumidor? Por que você existe? Essa é a essência, né? E o propósito, novamente, é o plano de ação para executar isso hoje, amanhã e depois. Bom, como avaliar se o propósito está funcionando? Quais aspectos devem ser analisados? A melhor forma é você experimentar a marca, você experimentar a empresa de uma maneira autêntica, de uma maneira real. Então eu pelo menos, né, a gente experimenta da seguinte forma: a gente simula uma compra, digamos assim, sem a empresa saber, para experimentar como que aquilo tá, né? Então você pode fazer pesquisas, você pode conversar com o público, entrevistas sempre é muito importante, né? Evitar formulários, porque formulários mostram números, por mais que são perguntas abertas, formulário traz consigo a sensação de que existe uma resposta certa, uma resposta errada. E a gente não quer a resposta certa nem a resposta errada, a gente quer a resposta autêntica. A gente quer a experiência real que aquele cliente, aquele consumidor, aquela pessoa acima de tudo, aquela pessoa está tendo com aquela empresa. Então, entrevistas são sempre muito valiosas para esse tipo de ferramenta, para esse tipo de análise, para descobrir, olha, a gente diz que nascemos para isso, nós desdobramos a nossa essência num propósito, né? Nós desdobramos aquela nossa verdade absoluta num plano de ação. Como sabemos se vai funcionar? Tem algumas métricas, como todo plano de ação, o propósito também envolve métricas. Você pode fazer isso de uma maneira mais gerencial, um pouco mais administrativa, mas querendo ou não, você precisa ir para o público e fazer uma espécie de pesquisa ou uma encenação mesmo, né? Uma pesquisa etnográfica ali, onde você acaba experimentando aquilo de uma maneira mais interessante. Bom, as empresas têm voltado a atenção para a questão do propósito, inclusive as digitais. Por quê?
por 2 pontos, né? Quando a gente fala de digital, a gente fala especialmente as startups, né? Os grandes unicórnios, a grande magia, digamos assim, do empreendedorismo. Querendo ou não, quando você tem uma empresa pequena, a sua cultura é o que determina se você vai concorrer com uma média ou com uma grande. Então você pode ter ali 9 pessoas, 10 pessoas muito engajadas com a sua equipe, muito habilidosas, especialmente treinadas naquilo que elas fazem, concorrendo com uma empresa de médio, grande porte, aí, com 50, 100, 200 funcionários, sem problema nenhum. E o meio digital, isso é totalmente viável e possível. E ainda mais, é muito mais lucrativo se manter pequeno quando você fala no meio digital. Então o propósito, ela entra nas startups, em especial as startups, por vários motivos, mas a principal consequência que a gente vê é esse engajamento, essa criação de uma cultura maravilhosa dentro daquele universo que é aquela empresa, né? Então o melhor exemplo disso é a compra do Instagram pelo Facebook por alguns, acho que não lembro quantos bilhões de dólares eram agora, mas na época que o Facebook comprou o Instagram, eles tinham 12 pessoas na equipe. Então, é esse o maior valor, monetariamente falando, do propósito. Você tem uma ferramenta que mudou o jeito que as pessoas se relacionam ao redor do mundo inteiro, que estava sendo gerida, construída e evoluída por 12 pessoas que tinham um propósito muito claro em mente. E essa cultura é o que valia bilhões. Vamos parar para pensar. Você acha que o Facebook não teria engenheiros de software e programadores o suficiente para criar um outro Instagram? Seria muito mais barato, inclusive, fazer um do zero, né? Em questão de projeto, não em questão de sucesso comercial, mas em questão de projeto seria muito mais barato. Então o que foi comprado ali foi a cultura, foi esse propósito, foi essa grande magia, digamos assim, que existia dentro do Instagram. Então, é essas empresas digitais que têm uma necessidade dessa cultura tão forte, né? Então, hoje, né, vamos falar da pandemia, vamos falar de uma empresa que não é digital e teve que se obrigar, teve que aprender a ser digital para não morrer. E eu posso dizer, aí é uma visão pessoal minha, né, olhando para o mercado tanto internacional quanto nacional, as que não se adaptarem a esse novo modelo, que na verdade não é nada novo, né? Na verdade, a pandemia apenas acelerou uma coisa que já estava certa que iria acontecer. Quem não se adaptar com esse modelo de home office, quem não se adaptar com esse modelo de trabalho remoto, de teletrabalho, independente do jeito que você trabalha, do jeito que você chame, do regime que você coloque, a empresa que não se adaptar com isso não vai sobreviver à nova onda de empresas, né? A gente tá vindo aí, empreendedorismo 4.0, indústria 4.0 e por aí vai. Muito tá se falando desse 4.0, gestão 4.0, né? Mas que é uma coisa que já tem acontecido há muitos anos, que é a globalização, que é onde você concorre diretamente com a China, com a Índia e por aí vai. No mundo digital isso é muito fácil acontecer, né? No mundo físico também acontece, mas no mundo digital é muito mais fácil. Então, a parte da diferenciação no mundo digital acaba sendo muito mais relevante, muito mais importante. A empresa que realmente colocar o seu consumidor no centro do seu modelo de negócio, que isso também é um dos processos do propósito, né? Uma das consequências do propósito, quando você faz o propósito e você modela a estrutura do negócio depois do propósito, o seu modelo de negócio se torna centrado no seu cliente. Então, essa gestão 4.0 fala isso, né? Empresas centradas no cliente, empresas centradas nas pessoas. O propósito já está aí faz muito tempo, a globalização já está aí faz muito tempo. O design thinking, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer isso, que sempre olhou para as pessoas em qualquer aspecto, já está aí faz muito tempo. Então, acho que olhando para esse cenário, a gente pode falar aí que em 10 anos, talvez até menos, a gente veja uma grande leva de empresas sendo levadas por suas visões um pouco menos atualizadas. Não vou chamar de mais tradicionais, mas sim menos contemporâneas, menos atualizadas, né? Então eu acredito que a relação do propósito e das empresas digitais estão aí nesse ponto, onde a diferenciação no digital é muito mais forte, muito mais importante e muito menos dependente de geografia, muito menos dependente
de espaço físico, de interiores, muito menos dependente de estrutura física, de tamanho de equipe, né? Então o propósito ele acaba sendo uma navalha, uma nova arma para se jogar nesse mercado que agora, né, nessa guerra, digamos assim, que é o mercado, que agora vai ser completamente sem fronteiras, sem países, sem limites, digamos assim. Renan, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Bom, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas perguntas. Acredito que falar de propósito é muito relevante ontem, hoje e sempre, né? Eu me envolvi nesse tipo de projeto, nesse tipo de necessidade empresarial há mais ou menos 5 anos. Eu tenho trabalhado com propósito de marca há mais ou menos esse tempo. Antes eu criava marcas, criava estratégia de marca, de personalidade de marca, mas quando você leva pro dia a dia, pro cotidiano, aquela empresa que tem muito claro aquilo que ela nasceu para ser, é ela que vai gastar menos em teste de comunicação, gastar menos em teste de produto, gastar menos errando para chegar no caminho onde todo mundo quer chegar, que é o sucesso, né? Quem quiser saber mais sobre a minha empresa é o Cartograma Branding, www.cartograma.com.br. Quem quiser falar comigo, manda um e-mail lá para mim, tem a seção de contato. Estarei disponível para todos que tiverem questões em relação a isso. Um abraço a todos. Conversamos com o designer thinker Renan Ferreira Venâncio. Ele falou sobre a importância de definir um propósito para a marca. Obrigada a você, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Assim. Até mais! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.